Oseias, rei de Israel. 2 Reis 17. No ano do 10º de Acás, rei de Judá, começou a reinar Oséias, filho de Elá, e reinou sobre Israel, em Samaria, 9 anos. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, contudo, não como os reis de Israel que foram antes dele. Contra ele subiu Salmaneser, rei da Assíria, e Oséias ficou sendo servo dele, e pagava-lhe tributos. Porém, o rei da Assíria achou em Oséias conspiração, porque enviara mensageiros a So, rei do Egito, e não pagava tributos ao rei da Assíria cada ano, como dantes. Então o rei da Assíria o encerrou e aprisionou na casa do cárcere. Porque o rei da Assíria subiu por toda a terra, e veio até Samaria, e a cercou 3 anos. No ano 9º de Oséias, o rei da Assíria tomou a Samaria, e levou Israel cativo para a Assíria, e fê-los habitar em Hala e em Habor, junto ao rio de Gozã, e nas cidades dos Medos, porque sucedeu que os filhos de Israel pecaram contra o Senhor seu Deus, que os fizera subir da terra do Egito, de debaixo da mão de Faraó, rei do Egito, e temeram a outros deuses, e andaram nos estatutos das nações que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel, e nos dos reis de Israel, que eles fizeram. E os filhos de Israel fizeram secretamente coisas que não eram retas, contra o Senhor seu Deus. E edificaram altos em todas as suas cidades, desde a torre dos atalaias até a cidade fortificada. E levantaram para si estátuas e imagens do bosque, em todos os altos outeiros, e debaixo de todas as árvores verdes. E queimaram ali incenso em todos os altos, como as nações, que o Senhor expulsara de diante deles. E fizeram coisas ruins, para provocarem a ira ao Senhor. E serviram os ídolos, dos quais o Senhor lhes dissera: Não fareis estas coisas. E o Senhor advertiu a Israel e a Judá, pelo ministério de todos os profetas e de todos os videntes, dizendo: Convertei-vos de vossos maus caminhos, e guardai os meus mandamentos e os meus estatutos, conforme toda a lei que ordenei a vossos pais, e que eu vos enviei pelo ministério de meus servos, os profetas. Porém não deram ouvidos, antes endureceram a sua cerviz, como a cerviz de seus pais, que não creram no Senhor seu Deus. E rejeitaram os seus estatutos, e a sua aliança que fizera com seus pais, como também as suas advertências, com que protestara contra eles. E seguiram a vaidade, e tornaram-se vãos. Como também seguiram as nações que estavam ao redor deles, das quais o Senhor lhes tinha ordenado que não as imitassem. E deixaram todos os mandamentos do Senhor seu Deus, e fizeram imagens de fundição, 2 bezerros, e fizeram um ídolo do bosque, e adoraram perante todo o exército do céu, e serviram a Baal. Também fizeram passar pelo fogo a seus filhos e suas filhas, e deram-se a adivinhações, e criam em agouros, e venderam-se para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, para o provocarem à ira. Portanto, o Senhor muito se indignou contra Israel, e os tirou de diante da sua face. Nada mais ficou, senão somente a tribo de Judá. Até Judá não guardou os mandamentos do Senhor seu Deus. Antes andaram nos estatutos de Israel que eles fizeram. Por isso o Senhor rejeitou a toda a descendência de Israel, e os oprimiu, e os deu nas mãos dos despojadores, até que os expulsou da sua presença. Porque rasgou a Israel da casa de Davi, e eles fizeram rei a Jeroboão, filho de Nebate. E Jeroboão apartou a Israel de seguir ao Senhor, e os fez cometer um grande pecado. Assim andaram os filhos de Israel em todos os pecados que Jeroboão tinha feito. Nunca se apartaram deles, até que o Senhor tirou a Israel de diante da sua presença, como falara pelo ministério de todos os seus servos, os profetas. Assim foi Israel expulso da sua terra à Assíria até ao dia de hoje. E o rei da Assíria trouxe gente de Babilônia, de Cuta, de Ava, de Amate e Sefarvaim, e a fez habitar nas cidades de Samaria, em lugar dos filhos de Israel. E eles tomaram a Samaria em herança, e habitaram nas suas cidades. E sucedeu que, no princípio da sua habitação ali, não temeram ao Senhor, e o Senhor mandou entre eles leões, que mataram a alguns deles. Por isso falaram ao rei da Assíria, dizendo: A gente que transportaste e fizeste habitar nas cidades de Samaria não sabe o costume do Deus da terra. Assim mandou leões entre ela, e eis que a matam, porquanto não sabe o culto do Deus da terra. Então o rei da Assíria mandou dizer:
Levai ali um dos sacerdotes que transportastes de lá, e vá e habite lá, e ele lhes ensine o costume do Deus da terra. Veio, pois, um dos sacerdotes que transportaram de Samaria, e habitou em Betel, e lhes ensinou como deviam temer ao Senhor. Porém, cada nação fez os seus deuses, e os puseram nas casas dos altos que os samaritanos fizeram, cada nação nas cidades em que habitava. E os de Babilônia fizeram Sucote e Benote, e os de Cuta fizeram Nergal, e os de Amate fizeram Azima, e os aveus fizeram Nibás e Tartaque, e os sefarvitas queimavam seus filhos no fogo a Adrameleque e a Anameleque, deuses de Sefarvaim. Também temiam ao Senhor, e dos mais baixos do povo fizeram sacerdotes dos lugares altos, os quais lhes faziam o ministério nas casas dos lugares altos. Assim temiam ao Senhor, mas também serviam a seus deuses, segundo o costume das nações, dentre as quais tinham sido transportados. Até ao dia de hoje fazem segundo os primeiros costumes. Não temem ao Senhor, nem fazem segundo os seus estatutos, segundo as suas ordenanças, segundo a lei e segundo o mandamento que o Senhor ordenou aos filhos de Jacó, a quem deu o nome de Israel. Contudo, o Senhor tinha feito uma aliança com eles, e lhes ordenara, dizendo: Não temereis a outros deuses, nem vos inclinareis diante deles, nem os servireis, nem lhes sacrificareis. Mas o Senhor, que vos fez subir da terra do Egito com grande força e com braço estendido, a este temereis, e a ele vos inclinareis, e a ele sacrificareis. E os estatutos, as ordenanças, a lei e o mandamento, que vos escreveu, tereis cuidado de fazer todos os dias, e não temereis a outros deuses. E da aliança que fiz convosco não vos esquecereis, e não temereis a outros deuses. Mas ao Senhor vosso Deus temereis, e ele vos livrará das mãos de todos os vossos inimigos. 40. Porém, eles não ouviram. Antes fizeram segundo o seu primeiro costume. 41. Assim estas nações temiam ao Senhor, e serviam as suas imagens de escultura, também seus filhos, e os filhos de seus filhos, como fizeram seus pais, assim fazem eles até o dia de hoje.